Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Muitas pessoas começam a usar o Power Automate e acham que ele serve apenas para você criar pequenas automações isoladas. Mas na verdade, o verdadeiro poder da ferramenta aparece quando você começa a conectar diferentes sistemas e ferramentas dentro da empresa. Porque é exatamente isso que permite criar automações muito mais completas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leonardo Stelft, trabalho com soluções Microsoft e ajudo pessoas e empresas a estruturarem seus processos de uma forma mais inteligente usando a Power Platform. E esse vídeo faz parte de uma sequência de 5 aulas sobre o Power Automate, onde eu estou te mostrando como que você usa a ferramenta, como ela funciona e como você pode criar automações dentro da sua empresa. Na aula anterior, a gente criou o nosso primeiro fluxo dentro do Power Automate, entendendo como funciona a lógica básica de uma automação. E agora a gente vai dar o nosso próximo passo. Mas antes da gente continuar, se esse conteúdo estivesse fazendo sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui eu sempre compartilho conteúdos práticos sobre automação e Power Platform para você. E caso você ainda não tenha assistido às aulas anteriores desse curso que eu tô fazendo para você, eu também deixei aqui a playlist completa na descrição para você não perder nenhum vídeo. Agora vamos entender como funcionam os conectores dentro do Power Automate e como eles permitem a gente integrar diferentes ferramentas dentro da sua empresa. Vamos lá. Então vamos lá, vem aqui comigo, presta atenção. Na última aula, igual eu comentei, a gente viu um pouco sobre a nossa primeira estrutura com o Power Automate. Foi exatamente esse fluxo aqui que a gente criou. A gente aprendeu a como enviar um e-mail automaticamente buscando o arquivo do SharePoint e você só precisando responder 3, 4 perguntinhas ali antes dele rodar. E ele dispara tudo automático. Beleza, isso aqui a gente já passou. Só que o que está faltando aqui para eu explicar para você com detalhes, que é justamente esse ponto de a gente conseguir criar uma automação muito mais completa. É basicamente os conectores. Então, nesse fluxo que a gente usou aqui, ó, basicamente a gente falou do SharePoint e do Outlook. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo com você. Então, aqui, ó, quando a gente vai adicionar uma ação dentro do seu fluxo do Power Automate, você vai perceber que você tem muitos conectores aqui dentro, muitos mesmo. E é isso que eu quero entrar em detalhe com você. Esses aqui que você está vendo são a das ações, mas eu já entro em detalhe, tá? Então, vem comigo aqui, ó, vamos passo por passo do zero agora, porque eu quero te mostrar um outro nível de automação. Então aqui, ó, quando a gente vai criar o nosso primeiro fluxo aqui na esquerdinha, eu comentei com você que a gente tem 3 tipos de início de fluxo: automatizado, instantâneo e agendado. O instantâneo você já entendeu, a gente usou na última aula. O agendado, ele vai rodar basicamente no horário que você definir. Então, você clicar aqui, ele vai te dar umas opções e sempre ele vai rodar nesses horários que você escolheu. Porém, tem um outro fluxo que se chama fluxo da nuvem automatizado. E esse cara aqui eu vou dizer que ele é muito fenomenal. Ele encaixa para praticamente tudo o que você quer criar de automação, que você não precisa nem interagir, você não precisa nem clicar alguma coisa. Outra pessoa mexe em algum lugar e ele vai rodar para você, e é isso que eu geralmente uso para a maior parte das soluções que eu entrego. Então aqui, ó, eu comentei com você na primeira aula dessa nossa playlistzinha, por isso que é importante você estar assistindo, que tem um fluxo que eu criei, que é o fluxo que te encaminha automaticamente, depois de você responder um forms aqui na descrição do vídeo, um material completo de todas as instruções, o overview geral sobre o Power Automate. Então, eu criei uma automaçãozinha que faz isso, e eu expliquei ela um pouquinho na primeira aula, que é esse carinha daqui, ó, Fluxo 2, mapa mental, resumo Power Automate. Então, eu criei uma automaçãozinha que ela te manda esse documento. E dá uma olhadinha aqui agora, mais para você ter uma noção da complexidade que ele começa a tocar, e aí eu vou entrar mais em detalhe para você. Então, resumindo, o que eu estou usando aqui de conector? O que é um conector, tá? O conector nada mais é do que as ferramentas que a gente tem para integrar a sua automação. E eu já entro em detalhe, alguns exemplos que a gente tem, vários conectores. Eu até comentei um pouquinho na aula 1. E aqui, ó, dá uma olhada comigo. Nesse fluxo aqui, ó, perceba quais são os conectores que eu estou usando aqui dentro dele. Eu estou usando o conector do Forms, estou usando do SharePoint e do Outlook. Então, na aula anterior, eu falei que a gente pode começar um fluxo, igual eu te mostrei ali, da nuvem automatizado. O que é isso? Basicamente, o fluxo da nuvem automatizado é quando ele começa a partir de alguma coisa aleatória que aconteceu em alguma ferramenta. Na verdade, não é exatamente aleatório, mas é alguma coisa online, na nuvem. E aí não exatamente depende de uma ação proposital para ele rodar. É uma consequência. O que isso significa? Olha que interessante, como é que esse fluxo aqui funciona? Meu objetivo é a gente criar ele junto aqui, para você também usar outros conectores, além da aula anterior. Então, o que ele faz aqui? Ó? Quando você envia uma resposta no meu Forms, que está ali na descrição, o fluxo começa. Então, esse é o gatilho, é uma coisa na nuvem. Você respondeu o Forms,
está na nuvem, a resposta caiu na ferramenta. Então, esse aqui é o gatilho do Forms. Então, a gente está usando o conector Forms. Depois, eu preciso pegar a sua resposta. Então, aí eu consigo pegar os detalhes. Depois, eu vou pegar um conteúdo de um arquivo que está na nuvem. Isso eu expliquei na aula anterior. Te encaminho um e-mail e depois eu salvo o seu e-mail numa base de dados. Então, aqui eu estou usando Forms, SharePoint e Outlook. Então, o que eu quero que você entenda primeiro desse fluxo aqui para eu poder explicar os conectores? Igual eu expliquei na aula anterior, o fluxo ele é dividido em duas etapas. Na etapa de gatilho, que é o que faz ele começar, e nas ações que acontecem depois dele começar. Então, entenda-se que a maior parte dos conectores, se não todos, eles têm dois tipos de classificação para quando você for usar eles, que é o gatilho e a ação. Então, vamos dizer que o conector Forms, ele tem alguns gatilhos, que é o quê? É o que vai fazer o fluxo começar. E ele também tem as suas ações, que é o que vai acontecer caso você queira que ele execute alguma coisa. Então, entenda-se que todo fluxo, ou melhor, todo conector, ele tem os seus gatilhos e as suas ações. Então, vem comigo aqui agora que eu quero que você clique aí dentro também, para você entender sobre os conectores, porque eu vou tentar te mostrar no detalhe aqui, tá? Então, aqui, ó, quando você está aqui no seu Power Automate, você pode acessar essa área aqui que se chama Criação, e aqui na área de criação que você já está acostumado, se você for lá para baixo, você vai perceber que tem um caminho que chama todos os conectores. E agora eu quero entrar um pouco mais em detalhe com você aqui na ferramenta. Você pode clicar nele aqui, ó, e depois de você clicar, você vai perceber aqui, ó, que na esquerdinha, ele vai aparecer para você aqui, ó. Então, às vezes, você pode dar um pin nele. Eu dei um pin, né, que é o fixar. E aí, toda vez que você estiver em algum lugar, em outro local no seu Power Automate, você pode acessar ele ali na esquerda, né? Então, aqui fica mais fácil para você localizar os conectores, caso você queira analisar um pouquinho mais eles no detalhe. E o que eu quero te mostrar aqui, ó? Aqui nessa área, a gente basicamente consegue ver todos os conectores que você consegue interligar entre ferramentas. Então, que nem eu comentei, o conector nada mais é do que a ferramenta que você pode usar para interligar o seu fluxo e deixar ele bem completo, que é o meu objetivo aqui com você. Eu quero que você crie automações que interajam com outras ferramentas. Por quê? Porque é isso que faz você criar um fluxo que de fato tem valor para a empresa. Se você só ficar usando uma automaçãozinha simples, você geralmente não vai conseguir economizar tanto tempo. Ou às vezes você vai acabar querendo criar várias automações que poderiam ser únicas, porque você entendeu que os conectores conseguem se interligar de certa forma, e aí você não precisa exatamente ter que criar uma automação para cada processo. Você pode fazer uma esteira de ações, legal? Mas isso a gente já chega ali. Então aqui, ó, presta atenção, ó. Aqui basicamente é a nossa área de conectores, onde você consegue ter uma visão do que você consegue integrar no seu fluxo. Então você vai ver que você tem muita coisa. Então a gente tem principalmente as ferramentas Microsoft, num geral, e você vai perceber que tem algumas, tanto Microsoft quanto externas. Então olha o tanto de ferramenta aqui, que elas basicamente têm uma opçãozinha que se chama Premium, e eu já entro em detalhe para você, para entender como que eu uso o conector Premium, o que eu tenho que entender, e assim por diante, tá? Então aqui, ó, o que eu quero só que você pegue? É que aqui é a área onde você vai poder ter a noção se vale a pena você aprender o Power Automate ou não. Porque daí você vai ver, cara, quais ferramentas eu uso na minha rotina? Ah, eu uso Excel, eu uso Power BI, eu uso Forms. Então, cria uma automação para isso. Quantas tarefas você executa hoje manuais que envolvem esses conectores? Que envolvem essas ferramentas? Você fala, cara, puta, eu uso, sei lá, metade do meu dia eu uso Excel e metade do meu dia eu uso Forms, por exemplo. Putz, será que não dá para te incluir alguma automação no meio do seu caminho? Você não precisa automatizar tudo no início, mas com o tempo você vai aprendendo, vai entendendo, chega um momento que você vai falar, cara, puta, eu consigo automatizar pelo menos 30, 40% do meu trabalho só com essas ferramentas. E é isso que eu quero te mostrar agora. Presta atenção aqui comigo, tá? Seguinte, antes de eu entrar em detalhe em um dos conectores aqui, eu quero te mostrar o seguinte. Aqui em cima você tem uma opçãozinha que ele te permite filtrar aqui o tipo de conector que você quer. Então, o conector padrão, entenda-se o quê? Se você já tem a licença básica aqui para poder usar o Power Automate, que é basicamente a licença básica que você contrata para usar a Microsoft online, as ferramentas online, que provavelmente se você está numa empresa, com certeza você tem isso aqui, se vocês usam a Microsoft. Se você clicar aqui em conectores padrão, esses aqui são todos os conectores que você pode ver que você consegue utilizar sem necessariamente precisar de uma licença a mais. Ou seja, você não vai precisar falar com ninguém para criar sua primeira automação, para criar suas automaçõezinhas aqui. Você só vai usar uma das ferramentas que estão aqui, vai criar e depois que você criar, você vai poder apresentar para alguém e mostrar os resultados que você obteve com a ferramenta. Só que a gente também tem os conectores Premium. E aqui que entra a brincadeira. Conectores Premium, entenda-se o quê?
você vai ter alguns sistemas que eles exigem uma licença premium, uma licença adicional ao seu usuário, e aí, com base na sua licença, eles vão abrir aqui para você. O que que é essa licença, quanto que custa? Eu vou mostrar hoje aonde você verifica, mas ele é muito relativo dependendo de quando você estiver assistindo o vídeo. Mas em geral, ele fica em torno de R$ 100, mais ou menos. Ele tende a ser mais ou menos uns US$ 20 aí. Então ele está meio relativo. E aonde que eu consulto isso? Aqui no menu, ó, você pode acessar início, e aí você pode acessar aqui, ó, preços, pode comparar planos, ó. Quando você acessar ele na documentaçãozinha ali, ele vai abrir aqui a tela da Microsoft e você pode dar uma olhada aqui, ó, o que que você precisa para poder usar. Então, resumindo, o que você precisa é esse carinha aqui, ó, tá até menos de R$ 100 aqui. Então tá R$ 85,90. Uma licença dessa aqui já é suficiente para você usar todos os recursos da Microsoft ali no Power Automate. Claro que tem algumas limitações em casos muito específicos, principalmente quando você está falando do AI Builder, que é a inteligência artificial ali do Power Automate que você pode usar ali dentro, mas ele não entra tanto em detalhe agora. O que você tem que entender é, todo recurso premium que exige ali aquela tagzinha de premium, você tendo essa licença que você já pode usar. Ponto importante, se você está dentro de uma empresa, muito provavelmente, se a sua empresa for grande, ela tem ali uma parceria com a Microsoft, então tem grandes chances de você nem pagar esse valor aqui, porque você tem muitos descontos, tem muita coisa que a empresa acaba negociando com a Microsoft, você pode pegar isso aqui muito mais barato. Então, às vezes, isso é uma decisão para você poder tomar com base em centro de custo, tem todo um processo burocrático interno da empresa que eu já vi muitas das vezes. O que que eu recomendo? Dá uma olhada quanto que sai aí dentro, tenta falar com quem tem essa autorização, para você poder explorar esses recursos. E sem falar que você também pode usar a versão gratuita, que você pode clicar aqui, acho que se não me engano tem uma opçãozinha, que você pode iniciar o teste gratuito de 30 dias, se eu não estou enganado. Beleza? Então fica uma dica bem interessante aí para você. Então esse aqui é o mínimo. Aí você tem os planos, né? Que você consegue muito além, mas eu vou dizer que não recomendo, não agora pelo menos, já que você está aprendendo, está entendendo. Então tá aqui uma dica bem interessante para você. Fica ali em preços, tá bom? Então, indo lá para conectores, eu quero agora dar o próximo passo aqui com você. Vem comigo aqui, ó. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero explicar para você. Quando você acessa essa sua área aqui para poder ver os conectores, você pode escolher um deles. Então, vamos supor que você usa bastante o Excel, que eu acho que tem uma grande chance de você usar, porque toda empresa usa, né? Então, se eu clicar aqui no Excel Online, perceba o que que aparece aqui para você, ó. O Excel Online ele é um conector business, então é isso que você precisa entender. Toda ferramenta que você está usando online da Microsoft é business. Não é à toa que a tua licença básica aqui para você usar se chama Business Standard, que é o padrão de negócios, né? Vamos pensar assim. E aí ele vai te dar algumas opções. Perceba aqui, ó. Quando você acessar um conector, a primeira coisa que ele vai trazer para você é os gatilhos. Então, tem alguma forma de você começar um fluxo com esse conector? Perceba, ele está falando aqui, ó, o Excel não tem nenhum gatilho para esse conector. Então você não consegue começar um fluxo diretamente pelo Excel. Você vai ter que começar de alguma outra forma. Então, por exemplo, eu quero que toda vez que eu adicione uma linha no Excel, ele rode um fluxo de automação. Não é o Excel o conector certo. Você vai ter que usar, por exemplo, o conector onde você está armazenando esse seu Excel. Por exemplo, eu estou armazenando ele no OneDrive, no SharePoint. Então você vai usar o SharePoint e não o Excel. Entendeu? Então é mais ou menos isso que funciona. Então o Excel não tem nenhum gatilho. Ah, e onde eu consulto as ações? Então vou mostrar isso para você. A gente pode acessar essas ações tanto no fluxo, que nem eu te mostrei agora um pouco ali no comecinho da aula, ou você pode ver a documentação. E a documentação ela é um pouquinho mais completa, tá? Mas você pode abrir ela aqui, ó, e você vai ver que aqui você tem bastante coisa, é um detalhamento um pouquinho mais avançado para você entender como que a estrutura do Excel aqui é usada. Então, eu diria que isso aqui é um pouquinho mais técnico, para você que está começando, não vale a pena, mas para você que quer se especializar, às vezes compensa você dar uma lida para entender como é que ele interage com as ferramentas, beleza? E aí aqui, ó, você vai ver que você tem alguns modelinhos para esse conector que você usou. Ah, eu quero atualizar uma tabela no Excel no Power BI. Então, ó, você pode ver que ele começa no Power BI e depois o Excel. Ah, eu quero que ele rastreie as respostas do meu Forms no Excel e notifique por meio do Teams e-mail. Então, você pode olhar ali um Excel e mandar essas respostas. Então, aqui você tem bastante modelinho para você usar esse conector. Então, de novo, esse aqui é um conector free, né? Um conector gratuito dos que você tem de opção. Voltando para a área de conectores, eu quero entrar em outro agora que a gente tem o gatilho para você ver as opções. Um conector que eu uso muito aqui, eu já falo muito dele aqui no canal, é o SharePoint. Se você não assistiu a playlist SharePoint, assista, porque eu fiz uma playlist completa para você sobre a ferramenta, tá aqui na descrição também. Acesse esse carinha aqui,
E você vai perceber, olha o tanto de gatilhos que eu posso fazer acontecer automaticamente um fluxo a partir desse conectorzinho aqui, ó. Quando o arquivo é classificado por aí o ideal seria a gente ter uma visão um pouquinho melhor acessando o fluxo, mas só para a gente ter uma noção aqui, ó. Quando um arquivo é criado, então toda vez que você criar um arquivo numa pasta, ele vai rodar. Então olha que interessante você vincular isso com o Excel. Toda vez que um arquivo for criado, ele vai pegar o Excel e ele vai fazer alguma coisa. Toda vez que um arquivo for criado ou modificado, quando um arquivo é excluído, e assim por diante, você pode rodar um fluxo. Imagina, toda vez que você excluir um arquivo, ele vai rodar um fluxozinho para avisar alguém que o arquivo apagou. Você também até pode criar fluxos que apagam arquivos no SharePoint, ou pode alocar arquivos. Claro que aqui é o gatilho, é o que faz começar o fluxo, tá bom? E aí você tem as ações. Então vem comigo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte com você, mais para a gente poder trabalhar junto. Então, de novo, você entendeu bem essa parte de conectores, dá uma explorada com detalhe para você ver se o conector que você quer, que você usa, a ferramenta que você usa, existe aí, para você ver se realmente vale a pena você criar uma automação ou não com isso, tá? Então, por exemplo, Power BI, olha que interessante. Quando alguém adiciona ou edita, provavelmente uma meta, quando alguém atribui um novo, e a gente vai. O que eu indico para você? Eu quero ler um pouquinho mais com detalhe. Seleciona algum deles, por exemplo, ó. Quando alguém atribui um novo, pode selecionar que ele vai aparecer esse carinha para você no detalhe. Mas o que eu recomendo? Quero ver um pouquinho melhor. Botão direito, excluir, beleza? O fluxo vai ficar em branco aqui para você. E aí você vai clicar uma vez e vai aparecer para você aqui, ó, todos os conectores. Aí você vai ver com um pouquinho mais de detalhe. Então aqui, ó, quando você clica em adicionar, ele vai aparecer todos os itens aqui para você. Vamos selecionar algum específico, o Power BI, por exemplo. E aqui você consegue ler ele um pouquinho melhor, ó. Então você pode ver um pouquinho mais com detalhe, clicar e fica um pouquinho mais fácil de você interagir. Enfim, aqui é onde a gente vai começar a nossa automaçãozinha hoje usando um pouquinho mais de conectores. Mas resumindo, sobre conectores, o que você precisa saber de gatilhos é aquilo ali, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a minha ideia com essa aula aqui é fazer você criar a automaçãozinha que eu criei de mandar um arquivo automaticamente para alguém que respondeu um form seu. Então, a gente vai fazer isso de uma forma mais rápida, tá bom? Não vou entrar tanto em detalhe porque eu quero falar mais sobre os conectores, para você entender como eles se interagem ali dentro. Então, vem aqui comigo, ó. Vamos lá para a segunda parte dessa aula aqui, para a gente fechar e eu explicar um pouquinho mais sobre os conectores. Vem comigo, vamos criar automaçãozinha, porque o meu objetivo aqui é fazer você criar soluções de verdade para a sua área, em menos ali de 10, 15 minutos. Aqui meu objetivo é fechar esse vídeo com 30, vamos ver se eu consigo. Então aqui, o que a gente quer fazer com esse fluxo? Para a gente mostrar aqui ele funcionando. Eu comentei que, igual a gente tinha visto no fluxo anterior ali, que basicamente toda vez que você enviar um forms, ele vai iniciar. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que entender sobre esse carinha aqui, ó? Quando o forms for enviado, então essa é a primeira coisa. O que eu recomendo para você, para a gente construir junto aí, ó? Você vai acessar os 9 pontinhos, vai acessar o seu forms e a gente vai criar um formulário para isso, lá dentro do seu forms. Então aqui, ó, acessei aqui o meu forms, eu vou fazer mais objetivo com você, mais para você ver funcionando e não perder tanto tempo, tá? Porque aí fica como critério seu ou uma especialização em alguma coisa que a gente tem aqui para o canal ou até para o meu curso. Então aqui, ó, o que a gente quer? A gente quer que você permita a galera pedir alguma coisa e esse fluxo vai rodar para pegar esse documento, tá? Então eu acho até legal porque na próxima aula eu vou falar sobre condições e a gente pode criar algumas condições bem interessantes. Então vem aqui comigo, ó, vamos lá criar um novo formuláriozinho aqui e eu vou fazer bem objetivo. Então o que vai ser aqui, ó? Solicitação de documento. O que eu vou dizer aqui, ó, para esse forms? Início rápido com. Aí o que eu quero? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma opçãozinha aqui para a pessoa selecionar qual que é o material que ela quer. Então, vamos dizer, por exemplo, eu quero qual que é a ferramenta, né? Ou material. Vamos dizer que aqui vai ser SharePoint, que foi o primeiro curso que eu fiz aqui. Power Automate, que é esse segundo. E vamos dizer que a gente poderia colocar até mais aqui. Se viu a inteligência artificial funcionando ali, acabei não selecionando, né? Beleza, ferramenta. Vou deixar obrigatório para você ter que responder. Vou pedir para você o quê? O seu e-mail. Beleza, então você pode deixar obrigatório. 3 pontinhos. Restrição é igual a e-mail. Tá? De novo, não vou entrar em detalhe em forms, tá? Aqui é só para você ver como é que faz. E eu vou pedir o seu nome também, porque o seu nome é importante, né? Então, eu consigo interagir com você caso eu precise. Então, eu sei que às vezes você esqueceu de colocar seu nome aqui no seu e-mail, né? Às vezes o teu e-mail não tem o teu nome. Aqui eu tenho pelo menos o seu nome, se você quiser informar. Então, vamos lá. Qual que é a ferramenta que você quer? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu e-mail? Eu vou até deixar a ferramenta para baixo, para primeiro você informar as suas informações.
Então, beleza, ó, criei o Forms. Então, ficou como solicitação de documento. Criou o Forms, você pode clicar aqui em cima, coletar a resposta, e aí você tem aqui o seu link, caso você queira compartilhar com alguém. Mas não é aula de Forms, tá? É só para você entender. Vamos voltar lá para o fluxo do Power Automate. Por que a gente vai fazer aqui agora? O gatilho é toda vez que você mandar uma resposta no Forms. Então, você vai clicar aqui em adicionar no gatilho, vai pesquisar Forms, que é um dos conectores, dos vários conectores, e eu vou pegar esse aqui, ó. Perceba, como é que eu vejo todas as opções aqui, ó, ver mais. O Forms ele não tem muita opção, porque ele só tem uma função, vamos dizer assim, que é você mandar a informação. Então, toda vez que alguém mandar a informação, ele começa, tá? Então, você entendeu essa parte de gatilho, né? Começou o fluxo. O que você tem que fazer aqui na esquerdinha, ó? Qual que é o formulário que você tem que informar aqui, ó? Não é a solicitação de documento? Então, vamos tentar ele achar lá, ó. Solicitação de documento. Beleza. Quando a resposta for enviada. Então, o teu fluxo agora, se você salvar, ele não vai deixar porque ele precisa de uma ação. Mas toda vez que alguém mandar a resposta, ele vai rodar, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ó, vamos fazer lá o seguinte, ó. Clica maisinho e agora vem a segunda parte que eu quero falar sobre os conectores. Então, todo conector, ele tem gatilhos, que é o que você já entendeu, e tem ações. E as ações a gente tem uma paulada também. E aqui eu vou usar o do Forms, porque o Forms ele funciona de uma forma que depois que você envia uma resposta, eu ainda não consigo pegar essa sua resposta com as saídas que saem dessa caixinha. Não sabe o que é a saída? Assiste a aula anterior aqui da playlist. Então, esse cara que eu estou acessando aqui, ele basicamente do Forms, ele exige com que eu pegue os detalhes da resposta de quem mandou ali. Então, eu tenho que clicar Forms aqui e vou pegar os detalhes da resposta. É isso que a gente quer. Clicou nele aqui, beleza, ó. Você percebeu que tinha dois ali? Essas são as ações. Então, cada conector tem as suas ações. Qual que é o formulário que eu quero? Eu quero o formulário de solicitação de documento. Qual que é a resposta aqui, ó? Raiozinho, resposta de cima. Não vou entrar tanto em detalhe nisso aqui, tá? Já falei um pouquinho na última aula. É mais para a gente construir e você entender como os conectores se conectam. Então, ó, pensa comigo. Eu vou salvar ele aqui agora. Pensa comigo aqui, por favor. Vamos imaginar que você tem todo dia o processo de, toda vez que alguém manda uma resposta, você vai olhar as respostas dessa pessoa. Então, aqui você entende que a gente está trabalhando com o conector Forms. Então, essa é a sua ação. Mas vamos dizer que a gente tem mais ações, que é o que eu preciso fazer. Depois que você manda a resposta, eu preciso ir lá, pegar o arquivo que está salvo em algum lugar, escrever um e-mail para você, te enviar esse e-mail, e eu gosto de salvar o seu e-mail de uma base específica informando o que você pediu. Aqui nesse caso, a gente vai fechar só até o envio do documento. Não vamos ir até o detalhe da lista para salvar as informações, porque senão vamos muito longe, tá? Senão vai demorar muito o vídeo. Mas eu quero que você entenda essa conexão entre os conectores. Então, nesse fluxo aqui, a gente vai usar 3 conectores. O Forms, o SharePoint e também o Outlook, beleza? E aqui a gente vai usar uma lógica muito semelhante da última aula. Então, presta atenção aqui comigo. Então, aqui dentro, que eu acessei esse cara, quando uma nova resposta é enviada, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai integrar, então, outro conector. Então, é assim que a gente sempre pensa. Quais ferramentas eu uso? Eu uso Forms, eu uso o SharePoint para pegar o arquivo e eu uso o e-mail para enviar o arquivo e as informações. Então, vem comigo, ó. Pegou o Forms, clica no maisinho aqui. E agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente quer usar a ação de resgatar um arquivo. Então, eu preciso pensar qual que é outra ferramenta que eu quero. Então, de novo, a que a gente quer agora é o SharePoint. Então, você vai ver que o SharePoint ele tem várias opções aqui que você pode pegar para interagir com o seu fluxo. Então, aqui a massa, vou explicar um pouquinho para você sobre o SharePoint aqui. Ele tem muita ação que você pode executar. Você pode, depois que alguém mandar uma resposta no Forms, adicionar um anexo em algum lugar. Você pode criar um arquivo em algum lugar. Então, imagina que você ia pegar o que ele mandou ali e criar um arquivo em algum local. Você quer obter algumas informações dentro do SharePoint para bater informação com o Forms, por exemplo. Olha que massa, teve uma vez que eu criei um fluxo muito interessante que era para fora da organização. Então, eu estava dentro da organização e eu tinha determinados escritórios que eles precisavam pedir certos documentos. E aí, a partir disso, eu tinha que analisar quem que estava pedindo, eu tinha que pegar o arquivo que ele estava pedindo e eu mandava para ele. Ou melhor, tinha, na verdade, um arquivo diário que ele tinha todos os escritórios. E aí, esses escritórios, eles pediam só o que era deles. Então, eu criei uma automação que eles poderiam pedir e aí, automaticamente, ele acessava essa basezinha e mandava para o escritório. Mas antes de mandar para o escritório, ele validava. Esse escritório, ele está aqui dentro ou não? Ele pode pedir?
então você padroniza. Então olha que massa, ele mandava um forms, ele acessava aqui alguns itens que a gente tinha dentro do SharePoint, olhava as informações e se o e-mail estava ok, que é o que a gente vai ver de condição na próxima aula, ele mandava essas informações para essa pessoa que pediu. Então ele obtinha itens. Você entende como está bem conectado? Forms, SharePoint, e-mail. Então, isso aqui você resolve muita coisa. Tem muitas ações que você pode executar, que é justamente o que os conectores trazem para a gente. Gatilho e ação. Nesse caso, a gente vai fazer o que a gente fez na última aula. A gente vai obter o conteúdo do arquivo usando o caminho, esse do SharePoint aqui. Vou pegar qual que é o site. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa da última aula, então não vou entrar tanto em detalhe. Eu vou clicar aqui, eu vou pegar o mesmo arquivo da última aula. Então, eu vou clicar aqui, site exemplo. E qual que é o arquivo que eu quero? Eu quero pegar um arquivo que já está numa pastinha, documentos compartilhados, e eu vou pegar aqui como fundo redondo Campos, tá bom? E de novo, não assistiu a última aula, nem assiste porque vale a pena, é uma playlistzinha completa para você aí aprender bastante coisa. Beleza, peguei o conteúdo do arquivo e agora? Agora é só mandar um e-mail. Eu vou pegar, clicar aqui um maisinho. Olha que interessante. Vamos imaginar que depois de eu obter o conteúdo do arquivo, eu quero fazer mais alguma coisa antes de mandar o e-mail ainda. Então eu poderia fazer. Vamos supor que eu quero pegar, agora depois de eu ter trazido aqui o Forms, ter trazido o conteúdo do arquivo, então eu peguei um anexo, eu quero criar uma aprovação. Tem um conectorzinho que se chama Approvals, aprovações. Tem vídeo aqui no canal que eu já explico um pouquinho sobre ele, para você criar uma aprovação dentro do Power Automate. Então, esse conector, vamos dizer que você poderia criar uma aprovação para alguém com esse processo. Então, você usaria as informações do Forms, que está saindo dessa caixinha aqui, e mandaria o arquivo também para essa pessoa. Vamos dizer que você quer mandar os dois para alguém aprovar. Aprovou, ele poderia pegar e ele mandaria esse anexo para a pessoa. Isso eu vou tentar entrar um pouquinho em detalhe na próxima aula, sobre condições. A gente pode dar um passo até a mais aqui, que eu acho que vai ser bem legal para você. Então, obteve o conteúdo do arquivo, aqui a gente não vai trabalhar tanto. Então, maisinho aqui. Vamos pegar agora aqui o Outlook, que é o que eu quero mandar de e-mail para a pessoa. Vou clicar aqui em ver mais, enviar um e-mail. Olha o tanto de ação que a gente pode ter, né? Dá uma lida depois, enviar um e-mail. E agora a gente vai fechar esse e-mail com as mesmas coisas que a gente fez da última aula. Olha que interessante, olha que massa isso aqui que é legal para você saber também, a gente fechar aqui essa aulinha completa que eu foquei mais em conectores, para você entender como eles se conectam. Isso aqui vai deixar muito claro na sua cabeça. Expliquei um pouquinho na última aula, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Então aqui você entendeu que no formulário, o que você responde para mim? Você responde o nome, o e-mail e a ferramenta que você quer. Então aqui, ó, quando eu vou enviar um e-mail para você nessa caixinha, eu posso pegar a caixinha, ou melhor, a saída, a sua resposta dessa caixinha aqui. Então, vamos lá, vou clicar aqui, engrenagemzinha, conteúdo dinâmico, raiozinho, e agora aqui, ó, tá vendo que a gente tem uma caixinha que se chama obter detalhes da resposta, que é exatamente aquela de cima. Tem uma opção que se chama e-mail, que é basicamente a caixinha, a pergunta que eu trouxe para você no formulário aqui, ó. Então, eu posso pegar esse e-mail de você. Qual que é o assunto? Eu vou colocar aqui, por exemplo, solicitação de material. Tá bem simples. Aqui eu vou informar, então, sobre o que você pediu, né? Então, aqui, ó, segue aqui o material solicitado. Aí eu vou colocar 2 pontinhos. Você já entendeu como é que funciona, então eu posso clicar o raiozinho e clicar ali a ferramenta que você pediu. Beleza? E aí eu posso colocar mais coisas se eu quiser. Daria até para customizar mais esse e-mail, ó. Dá para você fazer o seguinte, ó. Olá! E aí eu vou colocar raiozinho, o nome de quem está pedindo. Olá, João, por exemplo. Vamos dizer que você respondeu o meu forms ali com o João. Segue aqui o material solicitado. Então, é o que eu faço. Claro que eu deixo o e-mail muito mais bonito. Tem uma maneira de você usar o código HTML aqui, fica bem legal. Então, aqui, ó. Olá, João. Segue aqui o material solicitado. Vou lá embaixo mostrar tudo. E vou adicionar um anexo, igual eu fiz da última aula. Por isso que eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, ó. Vou acessar a minha caixinha aqui, vou copiar o nome dele, enviar o e-mail, colo lá embaixo e o conteúdo do arquivo. Vou clicar o raiozinho e vou pegar o conteúdo do arquivo ali de cima. Então tá feito, ó. Pega a sua resposta do Forms, pega um arquivo e encaminha o e-mail para você. Imagina você fazendo isso aqui manual. O tanto de tempo que você perderia até você ver a resposta, até você pegar o arquivo, até escrever o e-mail. Aqui eu economizo pra caramba. Clico em salvar lá em cima e vamos só fazer um teste para concluir o fluxo e você entender como eles se conectam. Fez sentido para você? Você viu que o e-mail está pegando coisas que você está usando no Forms
Então, é esse o poder dos conectores, eles se conectam. E aí você pode criar automações muito mais complexas. E aí você vai adicionar mais coisas. Ah, depois de mandar o e-mail, eu quero adicionar uma linha no Excel. Então vai lá, Excel, atualizar uma linha? Não, eu quero adicionar uma linha em uma tabela. Não, eu não quero usar Excel, eu quero usar, por exemplo, o Planner. Vamos lá, o que tem no Planner? Ó, eu quero criar um bucket, eu quero criar uma tarefa. Então toda vez que alguém mandar um Forms, ele cria uma tarefa no meu Planner, automaticamente. Olha o tanto de opção que a gente tem. Então, de novo, aqui para o canal talvez eu não traga tantos conectores, porque tem muita coisa, mas se você tiver interesse, eu tenho um curso completo, estou deixando aqui na descrição o link, com vários conectores aí que eu já usei também para você aprender. Tá, então vamos lá, só para fechar aqui, ó, testar, vamos manualmente lá em cima, testar, só para ele aguardar, e agora eu vou lá para o meu Forms responder ele. Como é que eu pego e respondo Forms? Coletar a resposta, copiar link aqui em cima, vou lá para o meu Google, colo ele aqui em cima, e agora eu vou responder, né? Então, Leonardo, vou colocar o meu e-mail aqui e vou colocar a ferramenta que eu estou usando. Então, qual que é a ferramenta que eu quero? Ah, o Power Automate. E vamos enviar. O que você vai perceber aqui, ó? Aqui eu só direcionei um arquivo específico. Então, na próxima aula, a gente vai aprender ao quê? Com base na resposta que o usuário der, ele vai mandar o arquivo específico dessa resposta. Então, eu vou enviar aqui. Beleza, vamos ver o fluxo rodando lá. Ó, já está rodando, ó, já foi. Vamos abrir o meu e-mail. Olha que massa. Ele trouxe aqui para mim a solicitação de material. Viu que ele personalizou o nome, ó? Olá, Leonardo, que foi o que eu coloquei no Forms. E tá aqui, ó, segue aqui o material solicitado. De novo, aqui ele não está especificando qual que é o material, mas está feito aí. A gente já deu esse próximo passo para você entender esse relacionamento dos conectores, tendo que agora você pode explorar muito mais função aí dentro. E pronto, agora você já entendeu como funcionam os conectores dentro do Power Automate, porque eles são uma das partes mais importantes da ferramenta. Porque é justamente através dos conectores que o Power Automate consegue integrar diferentes ferramentas e sistemas, permitindo que você crie automações muito mais completas dentro da sua empresa. E quando você começa a combinar diferentes conectores, você consegue automatizar processos inteiros que antes eram totalmente manuais. Mas ainda existe um passo muito importante para você evoluir nas automações, que é você aprender a criar regras e decisões dentro dos fluxos. Ou seja, automações que conseguem analisar informações e tomar ações diferentes dependendo da situação. E é exatamente isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Eu vou te mostrar como funcionam condições, regras e controle de processos dentro do Power Automate, permitindo você criar automações muito mais inteligentes. E agora, antes de você sair, se esse conteúdo estiver te ajudando, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e eu continuo trazendo conteúdos sobre automação e Power Platform para você. E se você quiser aprofundar e aprender a criar automações reais dentro da empresa, eu também tenho um curso completo de Power Automate, onde eu te mostro diversas soluções práticas que você pode implementar no seu trabalho no mesmo dia que você começar o curso. O link do curso está aqui na descrição do vídeo e se você faz parte de uma empresa e deseja implementar automação, desenvolver soluções ou estruturar treinamentos para a sua equipe, a Slim também oferece projetos e treinamentos corporativos. Você também encontra todas as informações no link aqui na descrição. Então é isso, eu te vejo na próxima aula, obrigado pelo seu tempo e até mais.